Então, o nosso objetivo aqui é responder aquela prova que eu mandei lá, da B2 do período passado, e responder o que a gente puder e tiver ciente assim de dúvida, né? Mas o foco é fazer com que vocês façam uma boa prova, né? E, e é isso. Bem, aqui teve a B2, ela teve 5 questões, mas algumas com A, B, C, né? A, B, e algumas que exigem um pouquinho de tempo. Ahn, Antes do Léo começar a explicar aí a pode prova, falar. vocês fizeram a lista que ele passou? Tiveram alguma dificuldade de fazer as questões e tal? Ele mandou lista lá no Classroom? Ele sempre manda, né? Eu acho que deve ter mandado. Eita, deixa eu só dar uma olhada aqui. Só pra eu checar aqui. Teve, mandou. 2022.1, né? Mandou. É, mandou. De teste de hipótese e é essa lista mesmo. Mas tranquilo, se vocês tentarem algum aí, tiver alguma dúvida, pode falar aí. É, É basicamente, Léo vai pode falar. explicar como que se faz algumas questões, meio com umas dicas assim, para você já saber qual caminho seguir. Não, ele geralmente não vale ponto as listas dele, é mais para questão de exercitar mesmo. Isso. Porque na prova é um tempo curto e se você não souber exatamente qual caminho tomar, você vai acabar não tendo tempo de fazer todas as questões. Principalmente porque eles sempre colocam a última questão, que é uma tabela. E aí essa questão demora mais, que é questão de correlação e tal. É, geralmente é uma questão mais demorada. Isso, e com certeza, se vocês acharam a B1 demorada, essa aqui também é. Então é bom estar com algumas fórmulas na cabeça, né? Algumas É, maneiras de resolver as questões, né? por isso que é bom fazer a lista. É, muita gente consegue fazer a lista facilmente, mas na hora da prova mesmo assim ainda demora. Então, não fazendo. Essa prova é muito complicada pelo tempo dela, pô. Muito. Acho que eu não soube de ninguém, acho que eu soube de uma pessoa no máximo. Eu acho que foi o Jânio que fez a prova toda. O Nossa. resto foi tipo 4 questões, 7, sei lá. Geralmente o pessoal reclama mesmo do tempo. Mas muitas vezes é por falta disso, tipo, você já bateu o olho e saber por onde ir na questão. Aí a gente vai ver que dá esse norte para já saberem o que é que vocês vão precisar. Já que eu acho que a maioria também não tem aula antes dele, né? Acho que era bom falar com ele pra começar uns 30 minutos mais cedo. Eu acho que seria legal, né? Eu não sei como é que ele falou que vai fazer essa prova, ele tá fazendo lá no Lab 1, né? Ou Aquele, da, tá sendo online? aquele lá da Roberta, é. Que a Roberta da Compiladores lá. Ah, Tá. tá. Eita, Ele permite acesso a, tipo, que vocês consultem a documentação do R, permite, né? permite. Pronto. Aí, é, quem já está praticando já vai saber que função buscar na documentação, caso tenha alguma dúvida. Ele permite também que olhe o material dele, alguma coisa assim?
ou se você esquecer de alguma. Ele permitiu, galera, aí? Pronto, melhor ainda. Então é isso, usem bastante. É, já deixem meio que pronto e já conheçam o material dele, saber que página tem cada coisa, assim, mais ou menos, né? Ter uma noção de qual página você vai encontrar o que você tiver dificuldade. Que aí você já vai direto e já consegue saber o que vai fazer, olhando lá na consulta. Isso. Exatamente. Aí. Eita. Pera. Então, mas aí eu vou começar a prova aqui. Como eu tava falando, tem 5 questões. Lembrando que tem a parada da soma da matrícula, né? O XX, soma dos dígitos. E além disso, ainda tem que fazer uns cálculozinhos. Tipo aqui, ó. Você vai ter que fazer a raiz da soma dos seus números mais 8. Isso na tabela. Enfim, já demora um pouquinho também, né? Mais ou menos. Mas enfim. A primeira questão e a segunda, tipo, elas são. Elas não pedem a mesma coisa. Mas assim, você. É porque é difícil explicar sem fazer, né? Então, deixa eu fazer primeiro. Tá, São vamos. questões de. A maioria das questões vai ser de teste de hipótese. E aí você tem 2 testes de hipótese e intervalo de confiança. E aí você tem 2 caminhos. Um que é usar o t-teste e o outro que é usar Perfeito. a fórmula lá, né? Mostra aí. Tá? Essa fórmula aí que você pega a amostra, pega a média que está na questão. Eita. Peraí, rapidão. Não, né? Tava lá no arquivo que você abriu, não é? Isso aqui mesmo, beleza. Aí você presta atenção nos valores da questão e já meio que já fica esperto que você vai precisar da amostra da média que tiver lá, pode ser vida média, pode ser qualquer média que tiver. E o desvio padrão. Tendo esses, você vai precisar do alfa, e aí você calcula o P com alfa, e o resto você vai calcular com os valores que você já tem. É porque. Aí, basicamente é esse método aí que o Léo está mostrando. Simplesmente não tem variação. Você sempre vai pegar uma média, uma amostra, um desvio padrão e saber o alfa. O alfa você vai saber de acordo com o intervalo de confiança dele. O alfa é o intervalo de confiança menos 100. Quer dizer, 100 menos o intervalo de confiança. Como no caso aí, o intervalo de confiança é 99%. Aí o alfa é 0,01. Tem uma tabela do alfa. Aí lembrando que se der a variância também raiz da. Fazer padrão. Peraí que eu esqueci daqui. Variância, fórmula. Mas eu acho que ele já vai dar direto. É a raiz da variância, né? O desvio padrão. Se ele deve ser transforma, mas eu acho que ele já vai dar direto o desvio padrão. E é basicamente tipo, é o seguinte. Você tem essa questão aqui e ele pede intervalo de confiança. E aí você vai fazer todo esse processo, você vai pegar o erro, o Z. E tipo, você tem a média menos o erro e a média mais o erro. Esse cat é só uma função basicamente de print, de formatação. Para ficar aqui bonitinho os parênteses. Mas o que ele quer é
o intervalo de confiança, que você vai ter o erro menos a média de um lado e o erro mais a média de outro. É o intervalo de confiança da amostra. Ah, e no caso do t-teste, como a gente vai fazer na segunda questão, que ele dá os dados bonitinhos, a gente faz o t-teste, ele já vai dar o intervalo de confiança bonitinho. Então você não vai precisar, se ele pedir por acaso, se ele der uma lista aqui de dados, de valores, e ele pedir o intervalo de confiança, aqui nessa questão já vai ter bonitinho. Ah, aqui, o intervalo de confiança. A 99%, né? De confiança. E aqui nesse caso ele pede o intervalo, né? E ele não dá uma lista de valores bonitinha. Tipo, era isso que eu tava tentando dizer, a diferença aqui. Dá uma lista de valores bonitinha. E ele já quer a hipótese, né? Ele quer saber a hipótese, né? Que se a gente pode afirmar a nível de confiança 99, né? Que o nível de confiança é o contrário da significância, né? É, podemos afirmar que a média é 127, sacou na segunda? Então, tô conseguindo acompanhar o que eu tô falando assim? Tá dando pra entender? Pronto. Beleza. Tá, deixa eu voltar aqui. Beleza, então deixa eu printar aqui, né? A primeira questão. Deixa eu rodar aqui. Dá um intervalozinho, né? Exatamente como tá aqui. Você usa essa fórmula aqui. Qualquer coisa vocês dão uma revisada. Tem no slide lá do professor e tal. E aí a letra B, ele manda calcular o tamanho da amostra com 95% de confiança e o erro de 0,08%. Nesse caso ele não quer o intervalo, né? Ele quer a média. E aí você pega o alfa, né? Que nem o Vitor falou, 100 menos o intervalo de confiança. Aí calcula que. Aí você vai usar isso aqui também, né? Só que já tá aqui, aí eu não coloquei de novo. Enfim, deixa eu ver. Vou rodar o código aqui. Ficou meio bugado o código aqui. Deixa eu só printar aqui. Ah, já tava ali, tá de boa. Ok. Acho que agora sim, tava mal formatado aqui. Beleza. É isso. Essa primeira questão. Basicamente isso aí. Na mão mesmo, tem que fazer essa parte. E aí quando vocês verem uma tabela bonitinha, é. Dá graças a Deus, porque acho bem mais fácil, né? Você pega e joga o t-teste e aí você faz a sua interpretação, né? Aí ele pergunta, né? Letra A, podemos afirmar que a média é 127. E aí você vai ter a hipótese nula. Qual que é a hipótese nula? A média é igual a 127. É, e a hipótese alternativa, a média é diferente de 127. Aí é isso que a gente vai ver e interpretar, né? Você pode também alterar a natureza, o padrão da hipótese nula quando você coloca, você descreve a alternativa, né? Igual ali na letra B.
que o Léo tem que ter teste. Bota lá, Léo. Tem que ter teste, valores. Aí tem nível de o intervalo de confiança, a média e ali o parâmetro alternativo. E aí você pode dizer qual é a alternativa que você quer, se é a maior ou se é a menor. O padrão é que seja igual. O padrão, se você não colocar esse parâmetro, ele vai dizer que a alternativa é que é simplesmente diferente. Ele não vai dizer se é diferente para mais ou para menos. Mas você pode dizer se quer para mais ou se quer para menos. Beleza, eu vou rodar aqui a segunda aqui. Beleza. Eita, peraí. Certo. Aí aqui o p-valor deu muito baixo, né? O nível de confiança que ele dá de 1%. O p-valor aqui ele deu menor do que 1%, né? Ele deu um p-valor muito baixo. Tá menor do que o nível de significância, né? E aí, nesse caso, a gente não pode afirmar que a média é 127. Nesse caso, a gente rejeita, a gente não aceita a hipótese nula e aceita a hipótese alternativa, né? O que acontece nesse caso? Acho que eu acabei tirando a interpretação aqui. Acho que eu acabei tirando a interpretação, mas só pra. Mas é basicamente isso que eu falei. Deixa eu ver se tá aqui. Só essa linha aqui, né? Mas tranquilo. E depois eu vou disponibilizar o código bonitinho. Beleza, é isso. Aí a letra B, que nem o Vitor falou, ele vai pedir pro nível. E uma coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Com a minha média de matrícula, com a dele deu isso, né? Aí com a minha, que deu 104, o meu XX, né? Que é 85 mais XX isso aqui, que é o que o professor pede. 85 mais XX aqui. O dele deu isso. Aí o meu deu isso aqui, o p-valor de 2,3%. Nesse caso, está acima de 1%. Como está acima de 1%, eu aceito a hipótese nula. E no caso, a média, nesse caso, vai ser igual a 127. Entendeu? É isso que eu queria mostrar, né? Beleza. Aí a letra B. Acho que você se confundiu ali, Léo. Aí foi. É o contrário. Se estiver acima do p-valor, significa que está dentro da margem. Eita, eu falei. Se estiver fora, se estiver abaixo, significa que está fora da margem de erro. Ele seria, no caso, 1%, estaria dentro dos 1% fora, um negócio assim. Aí você não pode confirmar a hipótese nula. Tem que ser aceita a hipótese alternativa. Beleza. Tranquilo. Aqui é a letra B, né? Que ele pergunta se é menor ou igual. Então a hipótese alternativa vai ser o greater, né? O parâmetro para ser maior, né? Deixa eu rodar aqui.
Eita, peraí, deixa eu pegar os valores. Deixa eu comentar aqui. Eita, eu peguei o meu. Certo. Aqui é a letra B, em que o nível de confiança muda, né? E ele pergunta se a gente pode afirmar que a média menor é igual a 127. E aqui tem a interpretação, né? Não rejeitamos a hipótese nula de que a média é menor que 127, a 94% de confiança, tal. E é basicamente isso, né? Certo. Aqui a terceira questão é a questão de comparar amostras. Questão de comparar amostras. Ele dá as amostras do procedimento 1 e do procedimento 2. Então a gente vai considerar os dados pareados. Ele até grifa aqui, né? Aí ele dá o nível de significância de 4%, ou seja, o nível de confiança 96, né? E ele dá essas hipóteses em que se alguém tiver dificuldade de enxergar isso, é só passar o outro membro para lá. Mas é basicamente isso, a hipótese nula vai dizer que a amostra 1 é menor ou igual que a amostra 2. E a hipótese alternativa que a amostra 1 é maior, restritamente maior do que a amostra 2. Certo. E a gente tem aqui o procedimento 1, procedimento 2, né? A gente copia daqui, né? Copia e troca o XX ou se você já declarou lá e tal. E aí você só vai usar o t-teste, colocar a hipótese alternativa, qual é, né? E colocar a pair true, né? Que quer dizer que os dados são pareados. E aí o mais importante é a interpretação, né? Você saber interpretar o p-valor, né? E nesse caso vai rejeitar a hipótese nula. Rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Certo? E a letra B, ele quer que a gente considere os dados e considere que eles não são pareados. Aí você bota um paired false. E o nível de confiança, né? 95% agora. Deixa eu comentar aqui só pra não ficar um monte. Beleza. Fiquei 5,9%. Não rejeitamos a hipótese nula, que significa que as médias são iguais a 95% de confiança. Certo? Só. Beleza. A quarta questão, ele dá. Aí começou as tabelas, né? Acabou a parte de teste de hipótese, intervalo de confiança, que dá para garantir uns bons pontos, se você souber interpretar direitinho e usar as fórmulas. Deixa eu ver se tudo. Beleza. São de dois datasets. Quando vocês tiverem dúvida no t-teste, o próprio t-teste ele dá uma resposta que é além do p-valor, né? Ele descreve qual é a hipótese alternativa e diz basicamente, como é que chama? O intervalo de valores que ela aceita. Roda aí o t-teste.
Ó, por exemplo, ali, abaixo de, onde ele fala 96% do intervalo de confiança, tem dizendo que ele só aceitava a média se a média fosse maior apenas, na verdade, inferior. Ele aceitaria a hipótese alternativa se a média fosse inferior a essa aí. Quer dizer, a hipótese nula, se a média fosse inferior a 1,62. E ali embaixo ele diz qual a média das diferenças, que é 5,5. Então, além do p-valor, você pode ler o t-teste inteiro e saber do que se trata. Deu pra pegar? Beleza. Essa quarta questão começou as questões de tabelas. E aí ele coloca aqui uma coluna X, uma coluna Y, uma coluna Z. Nesse caso, eu acho que eu desconheço maneira mais fácil de fazer isso do que na força bruta, assim. Tipo, eu usei essa prova, eu tava no celular, olhando o PDF da prova e no R digitando os valores. Aí eu peguei cada um, na mão mesmo. O X ele contém esses valores aqui, né? O Y contém esses, eu fui olhando e colocando. E aí joguei no data frame. E aí consegui interpretar os dados certinho, né? Aqui, ó. Se vocês estiverem mexendo com Excel, vocês conseguem fazer mais fácil ainda isso aí. Tá com a prova aí aberta ou não? A sua? Não, essa aí mesmo. Você, no Excel, simplesmente você pode copiar isso aí e colar e ele já vai certinho. E aí depois você importa, você consegue pegar do Excel e passar pro R. Mas eu realmente também fiz que nem o Léo, fiz na força bruta. Porque também, pô, a vírgula, né? Aí no Excel você Pode. consegue substituir a vírgula pelo ponto. Na hora do desespero, velho, eu fui na mão mesmo. Mas na quinta eu fiz certinho. Que eu acho que não tem jeito também, né? De não ser certinho. No Excel. Aqui. A quinta. Mas beleza. Juntei tudo no data frame. E aí. A matriz de correlação, né? Que ele pede. Interpretar os resultados. Entre X e Y eu coloquei que tem uma paridade de 83%. E X e Z dá negativo. E Y e Z também dá negativo, dá um valor negativo. Então há uma correlação entre os dados de X e de Y. Isso foi o que eu concluí, né? E aqui ele pede para calcular a equação da reta, que é essa fórmula aqui. Aí eu estou comparando X com Y, porque ele pede que as duas variáveis com a maior correlação, que no caso é o X e o Y. Estou usando a data, a tabela, né, que isso aqui é o parâmetro da equação da reta aqui. E aí ele pede para interpretar os resultados, né? E aí você vai olhar para cá. E aí dizer que o coeficiente de determinação é de 69,31 nesse caso aqui, ó, por cento.
Significa que esse modelo conseguiu ah, explicar 69,31% da variável prevista tem uma relação. Há uma relação entre os dados x e y, né? Tipo isso. E aí, na letra C, é a parte de Shapiro-Test que você vai olhar se eles têm distribuição normal. Tem uma maneira melhor do que ficar dando Ctrl C, Ctrl V em cada um, né? Tipo, vou fazer do X, aí depois do Y, do Z. Tem uma maneira que faz de todos juntos, mas é uma biblioteca aí. Eu não pesquisei direitinho 100%, mas tem. E aí eu vou mostrar aqui o Shapiro-Test, que você vai interpretar o p-valor e vai ver se os dados têm distribuição normal, né? Beleza, aqui ó, p-valor deu acima de 5%, acima de 5%, acima de 5%. E aí você argumenta, né? Como o p-valor deu acima de 5%, nível de confiança padrão 95%, né? Os dados de x, y e z têm distribuição normal, certo? Beleza. E aí a quinta, né? Também não é uma questão difícil. A maioria assim é interpretação mesmo. Aí eu usei a biblioteca do Excel, né? Coloquei os dados aqui. Na hora da prova, é importante você colocar também as colunas para não colocar os nomes mais difíceis que você vai precisar. Colocar no R o nome dessas colunas aqui. Não sei se vocês estão lembrados um pouco do trabalho do Enem lá. Me ajudou um pouco a fazer essa questão, né? Essa parada de botar um tio e da coluna, enfim. Mas aí você vai. Eu fui na mão, colocando os dados aqui no Excel mesmo, né? Não, meio complicado, mas foi. Aí como eu falei, usei o celular na mão e fui Acho que colocando. dava pra copiar, não? Direto. Daí pra. Real, né? Eita. Porque tem um cabeçalho aí. Real. Mas Dá tá. pra copiar uma parte e depois copia outra. Caso vocês tenham uma questão assim, vocês fazem Deixa eu isso. ver. E saibam usar o Excel. Seria muito bom se não tivesse isso aqui, né? É. Deixa eu ver aqui. Tem que manjar um pouquinho, velho. Pra colar de uma maneira melhorzinha, né? Eu acho. Acho que eu não. Deixa eu. Tem que ter uma certa prática. Que o cara cola numa. Acho que o cara bota uma matriz transposta, depois vira e fica certinho. Mas eu não manjo muito não. Sinceramente. Aí beleza. Aí eu coloquei, tipo, é importante também pegar os nomes, né? Tipo, local 1, local 2, local 3, cada um vai ser uma coisa, né? Cadê? Cada um você vai analisar os dados, né? E aí, mas de resto é tranquilo, velho. É só botar na tabela direitinho. Salvar também, não sei como vai ser lá, né? Essa parte de salvar a tabela. Pronto, melhor ainda. Se ele disponibilizar a planilha. Real, velho. Aí já era. Aí, GG, velho. Aqui tem a forma de análise de variância, né? E. Aqui a forma de análise de variância. P-valor, como o p-valor deu muito pequeno, então significa que os dados são diferentes, se não me engano. Deixa eu ver. E aqui ele pede pra ver a divergência entre a média dos locais e interpretar os resultados. Aí você vai usando o teste de Tukey, que é essa formulazinha, e aí vai ter essa tabela enorme para você analisar uma por uma. Essa parte demora também, né?
pelo p-valor também, né? Você vê que a prova tem muito p-valor, né? Quase 100% da prova. Local 2, local um, aí você olha o p-valor aqui. É, se é maior que 5%, as médias são iguais. Se for menor, você vai aceitar a hipótese alternativa e as médias são diferentes. Então, no caso, local 2 e local um, isso tudo da tabela lá, né? São iguais. Aí local 3 e local um são diferentes. Olha, o p-valor deu muito baixo. Não tá no nível de aceitação, né? Local 4 e um, 35%, 35,38%, né? São iguais. Local 3 e local 2, muito baixo, são diferentes. E o local 4 e local 3 também deu baixo, menor que 0%, e por isso são diferentes. Mas é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para entender assim, ou ter uma noçãozinha para fazer a prova assim, né? Essa parte da planilha é bom falar com ele, porque tipo assim, o que eu penso é, vamos, vamos dizer que vocês vão pegar uma tabelinha, né? E vocês vão salvar no Excel lá na máquina do Lab, né? Só que tem que estar na pasta, tipo, o R tá pegando qual, quando você dá um dir, né? Ele tá pegando qual diretório lá, naquelas máquinas, tá ligado? Aí era bom, né? Tipo, Dá aqui. pra você importar também ali no file, eu acho que tem um menuzinho que fica mais fácil. Ah, pode crer. Utilizando o mouse mesmo, sem precisar usar. O R ele é bem assim, dá pra entender meio que o que ele pode fazer se você for explorando os menuzinhos ali. Eu não lembro qual menu exato que é, mas basicamente você vai ficar ali no import Aqui. dataset, aí você diz de onde você quer, Excel e tal, ele vai perguntar qual que é. E aí você vai selecionando o que você quer. E vai instalar a biblioteca se não tiver, e coisa. Legal. E aí você diz o lugar e já pega. Pera aí. Essa aqui. Legal, velho. Confessar que eu não sabia não. Tinha feito isso não ainda. Mas legal, velho. É isso. Aí vocês confirmam com o professor também, tá ligado? Se ele vai disponibilizar a planilha. Acho que não, viu? Mas é basicamente isso, velho. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode falar. Tem a lista também. Mas até segunda, tá ligado? Pode falar aí. Vou liberar, velho. Vou postar no Classroom. Postar agora, velho. Daqui a pouco eu mando pra não ficar explanando aqui muita coisa. Eu vou parar a gravação.